Muitos problemas possuem instâncias que contêm uma instância menor do mesmo problema. Dizemos que esses problemas têm uma estrutura recursiva. Para resolver isso, nós podemos aplicar o seguinte método. Se a instância em questão for pequena, podemos resolvê-la diretamente, de modo simples, de modo direto, utilizando cálculos básicos que nós alcançaremos a resposta com um único passo. Caso contrário, nós podemos reduzir a uma instância menor desse mesmo problema, aplicando o método à instância menor e depois chamamos a instância original. Nós podemos explicar a recursividade exemplificando com fatorial. Fatorial nada mais é do que o produto de um número multiplicado pelos seus números precedentes. Por exemplo, o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E quando nós estamos trabalhando com fatorial, existem certas propriedades. E as mais básicas são as que eu irei falar agora. Quando quando x for menor que zero, ou seja, x é um número negativo, a resposta é igual a zero, pois não existe fatorial de um número negativo. Se x for igual a zero, o fatorial desse número zero é igual a 1, pois o produto de número nenhum é igual a 1. Agora, se x for maior que zero, ou seja, se x for um número positivo, o resultado fatorial, como eu expliquei anteriormente, é o produto dos seus números antecessores por ele mesmo, vezes ele mesmo. E agora nós vamos, através do Sublime, demonstrar como nós podemos utilizar recursividade em um código HTML com JavaScript. Utilizando o Sublime, pois é um software que possui uma ferramenta de autocompletar muito útil, que faz você escrever o código de forma muito mais prática e rápida. Nós estamos criando aqui o corpo do código HTML, colocando o método chasset para não houver conflitos de caracteres e acentuação. E como título, nós iremos colocar recursividade, que é o tema no qual nós estamos trabalhando. E dentro do corpo, como nós também estamos trabalhando em JavaScript, nós precisamos chamar esse corpo onde nós podemos escrever utilizando o JavaScript. Agora nós criamos uma função que terá seu nome de fatorial, por exemplo. Pois nós exemplificaremos usando o fatorial. E em argumente, colocamos qualquer letra, y, por exemplo. E no corpo dessa função, nós vamos colocar aquelas três propriedades de fatorial escritas como código. E assim, se y for menor que zero, ou seja, se ele for um número negativo, nós iremos alertar ao usuário que número negativo não possui fatorial. Agora no segundo caso, se y for igual a zero, nós iremos retornar 1, porque como a gente viu anteriormente, produto de número nenhum é igual a zero, é igual a 1. E agora o último caso, os números maiores que zero, que são os números positivos. O que acontece quando o número é positivo? É o fatorial, ou seja, é o produto dele mesmo com seus números precedentes. A multiplicação dele mesmo com seus números precedentes. Então, vamos dar return y, que é o nosso número, multiplicado por fatorial, que é o nome da nossa função, y menos 1. Pois a cada multiplicação ser feita, reduz o número próximo a ser multiplicado. Ponto e vírgula. Mas agora nós precisamos pegar
o número que o usuário irá nos informar e depois pegar o resultado do fatorial desse número e apresentar na tela do usuário. Para isso, nós podemos criar uma variável, que eu chamarei ela de resultado, e resultado vai receber o valor fatorial do número que vai ser convertido em inteiro, será pego através do prompt, que terá a seguinte mensagem para o usuário poder digitar o número: escreva, digite um número qualquer. Pronto, através dessa linha nós botamos que aparecerá uma caixa de texto pedindo que o usuário digite qualquer número. E desse número será efetuado a nossa função fatorial desse número, que será exibido para o usuário através do comando document write resultado. Mas como é que essa função fatorial, como é que ela funciona? Qual é a sua lógica? Eu vou escrever aqui para mostrar como é que ela funciona. Por exemplo, o usuário informa o número 4. Como nós sabemos, o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 0. No caso, esse 0 vai ser multiplicado, mas é só para explicar mesmo. Quando nós chegamos no 0, nós vemos que quando y é igual a 0, ele retorna 1, pois o fatorial de número nenhum é igual a 1. Então, colocamos 1 aqui. E agora nós vamos multiplicando até chegar ao topo. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2. 3 vezes 2 é igual a 6. E por fim, 4 vezes 6, que é igual a 24. Ou seja, 4 fatorial é igual a 24. Agora nós vamos ver o nosso código aqui em ação. Nós vamos colocar ele para ser executado no navegador. Escreva um número. Vou botar 5. Dá um OK. O fatorial de 5 é 120. Executar mais uma vez. 4, que foi o número que eu utilizei como exemplo para explicar como é que a função fatorial funciona. O fatorial de 4 é 24, como nós vimos anteriormente. Agora, se eu utilizar um número negativo, menos 2, números negativos não possuem valor fatorial. Dá um OK aqui. E se nós colocarmos agora o número 0? Resultado de número nenhum, fatorial de número nenhum é igual a 1. E é isso aí. Até a próxima.